Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Hoje é dia de clássico entre Flamengo e Vasco e a tropa de elite do Flamengo voltou, né? O Flamengo vai com um time principal para esse clássico aí, né? Vai lembrar que o Flamengo é lanterna do Carioca no seu grupo e precisa urgentemente dos 3 pontos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. A decisão do BAP foi correta em antecipar a volta dos titulares, podemos dizer, ou do elenco principal, ou era melhor seguir o planejamento para estrear o time principal no início do Brasileirão ou Supercopa, né? Deixa tu opinião nos comentários. E vambora com mais uma reportagem do Globo Esporte. Vambora! Boa tarde, gente boa! O Globo Esporte chegando aí. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, hein? No Maracanã. É o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar na Globo logo depois de 3 graças. Botafogo também joga hoje, recebe o Volta Redonda. Jogo no Newton Santos. E a nossa reportagem já está aqui, ó, preparada para te informar. O Rafael Dange está apurando ali agora, olha lá, para deixar você bem informado aí para acompanhar esses jogos de hoje. Primeiro, Lívia Laranjeira. Daqui a pouco a gente fala com o Rafael. A Lívia está lá no Maracanã, palco do clássico de hoje. Hoje tem a volta da tropa de elite do Flamengo. Eles vêm com tudo, Lívia Laranjeira. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A cavalaria foi chamada depois de uma reunião ontem à tarde lá no Ninho do Urubu, que contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do José Boto, diretor de futebol, e do técnico Felipe Luiz. A princípio, hoje, o Flamengo ainda iria a campo com o time sub-20. Só que os resultados das primeiras rodadas do Carioca causaram preocupação. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 jogos disputados. Está correndo risco de disputar aquele quadrangular anti-rebaixamento e, por isso, avaliou-se essa necessidade de já estrear o time principal, o elenco principal, na partida diante do Vasco. Essa não foi uma decisão do departamento de futebol, que, inclusive, tinha treino marcado para hoje em 2 períodos. Foi, sim, uma decisão do próprio BAP, uma decisão institucional. Com o elenco principal à disposição, cabe ao Felipe Luiz definir quem entra em campo, quem começa jogando. Não espera-se que ele comece com todos os titulares. O time deve ter aí uma mescla entre titulares, reservas, talvez até alguns jogadores do sub-20 que vinham atuando. Hoje também o time vai apresentar para a torcida aqui no gramado do Maracanã os 2 reforços já contratados, o Vitão e o Andriel. O Andriel ainda não foi regularizado, o Vitão sim. Então o Vitão já pode ser relacionado e fazer a estreia dele, Escobar. Olívia, então, falando sobre isso, né? Ô, gente, é Flamengo e Vasco. O tio tá velho, é de um tempo em que Flamengo e Vasco tem que jogar com força máxima, pô. Gostei dessa decisão aí, vinda do Flamengo, seja de quem for. Agora, falando do Vasco, o Ryan tá fora mesmo, né, Lívia? Tá fora, Escobar. O Vasco encaminhou a venda do Ryan para o Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros. Desse valor, o Vasco recebe 24 milhões, que dá aí cerca de 151 milhões de reais. Ainda vai ter uma reunião hoje entre os clubes para decidir como é que vai ser feito esse pagamento, mas já está tudo muito bem encaminhado. O Ryan deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele já tinha deixado muito claro que era o desejo dele jogar no futebol inglês e rolou essa negociação, então o Vasco fechando esse negócio com o Bournemouth. Mas também tem jogador chegando, viu, Escobar? O Inestrosa, atacante de 23 anos, que estava no Atlético Nacional da Colômbia, está vindo para o Vasco. Essa compra foi fechada hoje, então ele também é esperado aqui no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos. Para o jogo de hoje, Vasco também vai com força máxima, dia de clássico dos milhões, como você disse, tem que ser assim, né? O Fernando Diniz chegou a poupar os titulares diante do Nova Iguaçu, mas hoje vai com o que tem de melhor. A gente separou um campinho provável, mais fácil prever esse time do Vasco para a partida de hoje. Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton ou Puma na lateral esquerda, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, e no ataque Andrés Gomes, Nuno Moreira, e para substituir o Ryan, ou o David ou o GB, Escobar. Lívia Laranjeira, repórter que não tá de bobeira, com a clareza e segurança de sempre, deixando você bem informado para ver Flamengo e Vasco. Valeu, Lívia. Um abraço para você. Ó, mestre Cissa, respeito demais. Figura...
O Vasco é o favorito. Vasco favorito? O Vasco é o favorito. O Flamengo não teve nenhuma pré-temporada. Já começou, Flávio. O Vasco é o favorito. Já é discurso? Começou. O Vasco é favoritaço, não tem jeito. Mas confio na minha cavalaria rubro-negra, tenho certeza que o Arrascaeta e companhia dará conta do recado. Esse o Vene tem certeza. O Moretti tá confiante aí, todo cheio de si. Aposta. Vamos lá. O quê? Vamos lá, produção. Qual é a sugestão aí? Esses dois. Amigo, eu topo. Peruca amanhã, violão. Alguém tem sugestão? Aposta aí. Eu vou topar, Flávio. Topo. Eu também tô Topo, dentro. por que não? Vamos cair pra dentro. Amanhã quem perder de peruca? Pode ser, Igor? Perucão, cadê aquela peruca bonita, vermelha, grande, aquela peruca que tem do SBT? O que vocês escolherem aí, eu faço. Mentira, eu só não botarei a camisa do Vasco. Fora isso, tamo junto. Quer não, Vene? A da Nike tá linda. Não. A da Nike. Não cai bem, não. Cai bem, não. Eu tenho até alergia. Ó, amanhã o derrotado vai estar de peruca aqui no estúdio do SBN. A peruca que o Vene já conhece. Já. Eu conheço. também, rapaz. Já fui batizado. Eu não sei, não lembro nem porquê, mas eu botei Fui essa peruca. batizado. Eu botei a peruca em alguma ocasião aí, não sei, nem porquê. Moretti, Tô dentro, tá Flávio. dentro? Com Topa o certeza. desafio? Tranquilão. Outra pra peruca não amanhã. é problema? Não, mas você tá confiante? Não. Não sei, vai. Confiantaço. Aí, depois do programa, já faz o teste da peruca pra ver se dá, porque vai usar certamente. Vou não, Vene. Amanhã o Vene vai ficar com uma peruca e eu com uma lanterna aqui do lado apontada pra ele. Já fala, negócio de lanterninha. Lanterninha, né? Que já é lanterna. Último colocado do Campeonato Carioca. Seria estranho se eu não tivesse confiante. Vene logo no primeiro jogo, será que os caras vão bater o Vasco? O vice-campeão da Copa do Brasil, time que se acertou, encaixou com o Fernando Diniz. Aí, tô até sem dormir, Flávio. Tô com medo. Cara, Peraí, cara. Pô, eu não lembro nem a última vez que o Flamengo perdeu pro Vasco, pô. Alguém me lembra aí? 3 anos, 23, 2023, Pumita, gol do Pumita Rodrigues, Carioca de 2023. Ai, meu Deus do céu. Olha, embora o Flamengo vá com o time principal, nem todas as peças deverão ser utilizadas. Já o Vasco deve ir mesmo com a força máxima, exceção do Ryan, que está saindo. O Vene trouxe até a informação que ele deve ser substituído pelo GB. A gente fala aqui das prováveis escalações, mas antes, Vene, falando sério agora, porque como é que foi essa decisão de ir com o time principal, de pelo menos relacionar os principais jogadores, o elenco profissional? Foi uma exigência? Como é que tomaram essa decisão? Como é que foi essa reunião e a repercussão dessa decisão, Vene? Vamos lá. Oficialmente agora, boa tarde. Flávio Vinic, falando sério agora, boa tarde. Lucas. É o seguinte, ontem o dia foi extremamente agitado lá no Ninho do Urubu, porque foi assim, essa decisão foi tomada depois de uma reunião que foi uma reunião extremamente longa, a portas fechadas, que contou com a presença do BAP, presidente do clube, José Boto, diretor de futebol, e também Felipe Luiz, que é o técnico da equipe, ou seja, representando a comissão técnica. Só para deixar muito registrado aqui, o planejamento não era esse. E o Felipe Luiz e o José Boto, entre aspas, estavam defendendo a tese de manter o planejamento. Só que o BAP, nessa reunião, trouxe o outro lado da moeda. Ele, como presidente, ele trouxe, olha, se a gente não conseguir a classificação, o time vai ter mais 2 jogos num calendário que já é extremamente apertado para a gente. Tem também a questão de patrocinadores, envolve outros fatores. E aí essa decisão foi tomada quando o BAP bateu o martelo e falou, não, nós vamos mudar o planejamento de uma maneira extremamente radical. O Felipe Luiz volta à beira do gramado, o elenco principal volta e nós vamos tentar vencer o Vasco da Gama e tentar fazer com que nós não precisamos ir para esse quadrangular, ou seja, ainda mais o calendário. Tentar essa classificação. E quando eu falo tentar, porque você não vai ter certeza de nada, independentemente se seja o elenco profissional, você não sabe se vai vencer o Vasco. E mesmo que vença o Vasco, você depende também de outros resultados, de outras equipes e também depende do próprio Flamengo contra o Fluminense, por exemplo. Mas a ideia do presidente é tentar resgatar algo que não deu certo. Ninguém imaginava que o Sub-20 do Flamengo fosse tão mal como foi no início do campeonato estadual. Ninguém imaginava isso. Então, por conta desse início ruim da Fla Kids, o Flamengo entendeu que seria mais viável mudar o planejamento de uma maneira radical e acabou fazendo dessa maneira. Flavinho, eu mantenho aquilo que eu venho falando nos últimos dias. Não concordo. Eu não mudaria o planejamento. Eu acho que, independentemente do que fosse acontecer e o que vai acontecer, eu vou continuar com a minha opinião.
Eu acho que o Campeonato Carioca é a última prioridade. Agora, se tem um ponto positivo nessa história toda, que eu acho que a decisão tinha que ser institucional. E quando eu falo institucional, é o presidente definir. Era ele que tinha que definir, não o departamento de futebol, embora estivesse combinado com o departamento de futebol que esse seria o planejamento. Só que não dá para o departamento de futebol, no meu entendimento, decidir uma situação como essa. Envolve muitas situações. Imagina se de fato o Flamengo é rebaixado no Campeonato Carioca. O presidente que vai ficar manchado na história por ter sido rebaixado no Campeonato Estadual é o BAP. Então, eu acho que essa decisão deveria ser institucional. Mas não concordo. Isso não quer dizer que eu concorde. Mas se tem um ponto positivo... Tem que partir do presidente. Tem que partir a escolha do presidente. Ele convenceu o Felipe Luiz depois concordou, José Boto, ou eles tiveram que acatar a decisão? Eles tiveram que acatar, Flavinho. Assim, se eu falar para vocês que eles gostaram da decisão, eu vou estar mentindo. Agora, se eu falar para vocês que eles ficaram revoltados, ou entre aspas, incomodados, eu também vou estar mentindo. Eles foram voto vencido. A decisão acabou sendo do presidente. Essa reunião serviu para o presidente expor o lado dele, expor a posição dele, trazer o contraponto do porquê mudar o planejamento. Embora, repito, o Felipe Luiz nem o José Boto, eles não gostariam. E eu me coloco também no lugar dos atletas. Vocês acham mesmo que os atletas queriam voltar agora, depois de 7, 8 dias de pré-temporada? Duvido. Se você perguntar a todos lá, óbvio, um ou outro ali vai falar, não, estou ansioso para jogar com a camisa do Flamengo. Talvez um ou outro vai falar assim, não, eu quero mostrar serviço nesse início de temporada. Ou um outro fala assim, não, eu estou pronto, estou apto, se quiser pode me colocar. Agora, a grande maioria tem certeza que não gostaria de disputar essa partida. Não era o combinado, não era o planejamento. Mas, por conta do início ruim da garotada, o planejamento precisou ser mudado. Vene, você concorda com isso? Não, mas eu vejo um ponto positivo porque foi uma decisão institucional. Em outros momentos, a gente viria o departamento de futebol definir uma situação extremamente complicada, quando eu não concordo. Eu acho que, de fato, o presidente é que tem que escolher. E o presidente escolheu. Moretti, o Vasco não tem nada com isso, está se preparando, já estava dentro do planejamento da comissão técnica, diretoria, enfim, do clube, entrar com o time principal, entrar com a força máxima, foi na estreia, acho que já entrou na estreia pensando no clássico também contra o Flamengo. Até tem informação aí, Vene? Antes do Moretti agora. Ó, eu conversei com o presidente BAP, ele me respondeu. Eu agi no sentido de haver um necessário ajuste por razões institucionais e matemáticas. A não classificação significa mais 2 jogos no calendário, sem que haja datas. Qualquer planejamento é sujeito a ajuste. E isso eu exigi mesmo. Isto posto, dizerem que eu interferi em time, escalação, é mentira. E é isso. Por exemplo, o que o BAP está querendo dizer? Em nenhum momento ele vai virar para o Felipe Luiz e falar assim, ó, escala o Arrascaeta. Mesmo a fisiologia falando, se você colocar o Arrascaeta, ele vai quebrar. Ele não vai tanto, né? Então, não vai tão longe, né? O BAP, ele não vai interferir em escalação. Ele não vai, entre aspas, rasgar o que o departamento médico ou a fisiologia está dizendo para o Felipe Luiz. E é por isso que a gente mencionou aí no começo do programa, que embora seja o elenco profissional, isso não quer dizer que será o time titular. Entende? Não será aquele time que jogou a final da Libertadores ou o time que jogou a final do Mundial. Não será isso. Será um elenco profissional comandado por Felipe Luiz. Mas isso não quer dizer que o BAP vai exigir a escalação de um jogador que, na visão da fisiologia, não pode entrar em campo. Desculpa, Moretti, era só para trazer Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Essa decisão ontem, na terça-feira, teve uma reunião entre BAP, Boto e Felipe Luiz, né? E foi como o Vene Casagrande disse aí, né? Uma reunião longa. E o BAP, obviamente, como é o presidente, o manda-chuva, decidiu que o time principal teria que retornar para esse clássico, né? Vale lembrar que tem vários fatores, né? Eu até entendo que eu concordo com o Vene, eu também seguiria o planejamento ali e só estrear na estreia do Brasileirão, porque tem menos de 10 dias de preparação dos jogadores, porém tem aquilo, né? Se a gente for olhar pelo lado do presidente, tem a situação do rebaixamento, que é algo grave, tem a situação de disputar o quadrangular, tem 2 jogos a mais, né? Acho que é 2 jogos a mais aí, arranjar esses jogos a mais aí. Tem o risco de patrocínio também, tem o risco de, nesses 2 clássicos, o Flamengo levar uma goleada, entendeu? Porque com esse time sub-20, o time do Vasco, eu acho que não seria difícil, não seria fácil, não seria muito difícil ganhar, podemos dizer, não seria muito difícil ganhar no sub-20 do Flamengo. A gente viu aí contra os adversários aí, de menor expressão, sempre levando sufoco, sempre saindo atrás do placar.
Então, pegar clássico diante do Vasco, jogadores experientes. O Vasco viveu uma boa temporada em 2025. Chegou à final da Copa do Brasil e perdeu. Jogando no Maracanã. Ainda bem que perdeu, né? Mas é um clássico e teria... É aquilo. Ah, daqui a final, chegou o final do ano. O Flamengo levou 5-0 do Vasco. Vai ficar marcado na história. Vai. Uma das maiores goleadas da história em clássico. Quem tava jogando aquele jogo lá? Ah, o time sub-20. Não interessa. O time sub-20 tava representando o time profissional. O planejamento de vocês foi esse. Entendeu? Então, tem outros fatores que eu concordo com o BAP. Porém, eu seguiria muito o planejamento. Mas é complicado. É uma decisão complicada, né? Porque essa conta de antecipar a volta dos jogadores podem estourar lá na frente, né? Sei que ano de Copa do Mundo, em junho, todo mundo para. Brasileirão para, todas as competições para. Os jogadores vão descansar, mas até lá vai ter uma maratona de jogos. Um jogo atrás do outro, filho. Mas é aquilo. Minha opinião, acho que o Flamengo vai entrar com um time ali que pode entrar. O Arrascaeta, na minha opinião, não deve começar como titular. Na minha opinião, acho que o Vitão deve estrear nesse jogo aí. Jorginho, talvez, creio que não deve começar. Então, vamos esperar aí que o Flamengo deve ter bastante mudança para esse jogo aí. Então, deixe sua opinião. É isso aí. Tamo junto. Deixa nos comentários. Deixa seu like aí, nação.